Hoje vamos concluir o estudo desta semana, quando vimos as profecias do Antigo Testamento cumpridas na vida do Senhor Jesus Cristo. Algumas das profecias vimos nesta semana. Na época de Jesus, o povo hebreu dispunha de 2000 anos de orientação profética. Desde Abraão com a sua saída para a terra prometida, desde Isaac, Jacó, José, desde Moisés, com a libertação do povo do Egito e o êxodo no deserto, e a primeira inscrição, a primeira produção dos livros bíblicos do Pentateuco. Também havia orientação profética dos profetas nas diversas épocas e dos reis. Isso tudo produziu as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, que era disponível para o povo hebreu. Já era disponível também para os gregos, havia uma tradução do Velho Testamento para os gregos. Mas ainda, todos os rituais, os sacrifícios, as festas sagradas, a religião nacional, as Escrituras Sagradas, tudo isso apontava para o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso apontava para o Cristo da profecia, o libertador. Porém, o que fizeram com tamanho privilégio? Qual foi a atitude do povo hebreu à época de Jesus, com relação a Jesus, ao Cristo? Vamos ler um texto da nossa lição. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, tinha sido instituída por Cristo mesmo. As grandes verdades da salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não o reconheceram aquele a quem apontavam todos os símbolos. Tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração a geração e as interpretações humanas das Escrituras lhes ocultavam a verdade tal como é em Jesus. Perdeu-se o significado espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo conhecimento lhes foi revelado, mas não sabiam disso. Na verdade, irmãos, o povo hebreu sempre buscou fazer a vontade de Deus. Mas nesse desejo de fazer a vontade de Deus, começaram a produzir normas, a produzir rituais, a produzir maneiras de fazer a vontade de Deus. E essas maneiras, essas regras, passaram a ser mais importantes do que a própria palavra de Deus. E eles agora seguiam a essas tradições nacionais de muitos séculos, e se esqueciam da palavra de Deus. A experiência dos hebreus demonstra que conhecimento teológico não é necessariamente conversão. Eles conheciam teologia, irmãos. Os escribas eram profissionais da interpretação bíblica. Os escribas podiam dissertar sobre a Bíblia. Os fariseus também, os sacerdotes. Mas como era a conversão deles? Como era o coração deles? Vou ainda ler outro texto da lição. Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. Por seu próprio procedimento, eles mesmos a obscurecem. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida. Sabe, irmãos, conhecer Jesus faz com que você mude de vida. Conhecer Jesus exige que você mude de vida. Agora, se você tiver muito arraigado a sua vida material, a sua vida carnal, você não vai querer conhecer Jesus. E mesmo em o conhecendo, você não vai segui-lo. Você pode até ter uma religião formal, mas não vai fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja ainda falando sobre os hebreus. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo, recusavam aceitar o testemunho contido nele a respeito da vida e do caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas próprias opiniões pré-concebidas. Sabe, irmãos, isso acontece com muitos. Temem ser convertidos, não querem ser convertidos, porque sabem que se forem convertidos,
deverão deixar práticas, deverão deixar hábitos, deverão, às vezes, deixar pessoas, deverão deixar negócios que não estão de acordo com a vontade de Deus. E dessa maneira, não se deixam converter. Impedem a ação do Espírito Santo. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida estava entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes podia outorgar. Rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Conversão, irmãos, é conhecer Jesus, o Deus Filho, o Cristo das profecias, o nosso Senhor e Salvador. Conversão é nascer de novo, como o Senhor disse para Nicodemos. Nicodemos era um homem respeitado, era um homem religioso, era um dos principais do Sinédrio. E o Senhor Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que mudar de vida, você tem que mudar os seus desejos, tem que atentar para as coisas do alto, como vimos na lição de ontem. Atentar para as coisas do alto. Será, irmãos, que nós temos atentado, temos prestado atenção, é esse o sentido, prestar atenção para as coisas do alto, dedicar-se às coisas do alto, ou nós ainda estamos aqui embaixo? Nós devemos sair daqui de baixo, irmãos. A proposta do Senhor Deus para cada um de nós, feita através do Senhor Jesus Cristo, é que nós saiamos daqui de baixo e atentemos para as coisas do alto. Vejamos as coisas do alto. Deixemos de ser carnais, passando a ser espirituais. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa crer dessa maneira, a gente possa viver dessa maneira. Saindo daqui de baixo, irmãos, o Senhor não quer que nós saiamos aqui de baixo. E se nós ficarmos aqui embaixo, insistirmos em ficar aqui embaixo, nós vamos ser consumidos aqui embaixo. O Senhor quer que nós subamos para o alto, subamos para ter a vida eterna. E Ele já fez tudo o que podia fazer para isso. Resta a cada um de nós aceitar o plano da salvação e entregar-se ao Senhor Jesus, conhecer Jesus, mudar de vida, nascer de novo. Vamos orar. Senhor nosso Pai, obrigado pelo estudo da lição que tivemos nessa semana, quando vimos muitas profecias do Velho Testamento que confirmavam a vida do Senhor Jesus, confirmavam que o Senhor Jesus era o Cristo da profecia. E esse Cristo da profecia, irmãos, é o Senhor Deus, é o Cristo que pode nos salvar. Nos abençoa, portanto, para que a gente possa aceitar esse Cristo da profecia. Possamos aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, viver de acordo com a sua maneira, tê-lo como nosso Salvador e também como nosso Senhor, para que tenhamos nova vida, para que tenhamos uma vida não aqui embaixo, mas pensando nas coisas de cima. Nos abençoa nesse sentido, é o que peço em nome do mesmo Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero desejar um feliz sábado para todos. Amanhã vamos nos encontrar novamente na igreja, cada um nas suas igrejas. Amanhã vamos encontrar nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. E esse é um dia de regozijo, é um dia de alegria. Bem-aventurado, irmãos, quando podemos ir à igreja, quando temos disposição física, quando temos liberdade institucional, liberdade legal para nos reunirmos. E nós devemos agradecer e aproveitar essa liberdade que o Senhor nos dá, encontrando nossos irmãos, participando das atividades da igreja, participando da escola sabatina. Deus abençoe a todos. Tenham um sábado feliz. Lembre-se, sábado é o dia da alegria.